Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de Shopping Centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na conferência da Iguatemi, né, agora apresentando os resultados do último trimestre do ano de 2020. A gente a gente fechou o ano aí com uma boa perspectiva, né? Eu acho que a gente tem que celebrar que dentro desse período do Covid, da pandemia, né, desde o fechamento total lá em março do ano passado, né, e a gente veio observando que a partir do momento que os horários, a gente vinha voltando, a abertura e os horários aumentando, a gente ia voltando fortemente as nossas atividades. Eu highlighto isso porque eu acho importante mostrar que os fundamentos do negócio são bem sólidos, né? A gente tem uma pesquisa feita pela Brás que mostra que 73% das pessoas voltaram a frequentar o shopping, então 27% ainda de clientes não voltaram totalmente a circular em shopping centers. Isso mostra que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, quando eu entrar no detalhamento da nossa apresentação, que para quem chegou no final do ano com quase 90% das nossas vendas em média em todos os empreendimentos, com alguns deles já a 100% aí positivos, mostra que o negócio é sólido, que os fundamentos estão aí, as pessoas querem, e mesmo que a gente tenha 70% do público circulando, a gente teve quase 100% das vendas de volta. Então, acho que esse é um ponto a celebrar, principalmente nesse último tri, mostrou que com a abertura a gente funciona e volta, mesmo ainda com algumas restrições importantes em algumas atividades que ainda não estão 100% funcionando e com alguma desconfiança ainda do consumidor, como é o caso da parte de lazer, principalmente. Eu acho que isso tudo mostra a solidez e os fundamentos importantes que o negócio de shopping center tem no Brasil e o quanto ele representa como parte do cotidiano do dia a dia das pessoas, dos clientes todos, Brasil afora. Eu acho que é importante também destacar o compromisso do setor, da indústria toda e da Iguatemi em particular também com o protocolo. A gente viu que os clientes que voltam também por pesquisa se sentem extremamente seguros, né, foram aprendendo, viram a qualidade do protocolo que foi implantado pelos shoppings, um dos primeiros setores, se não o primeiro, a dar uma definição clara de como se portar, inclusive com filmes em TV aberta, mostrando como se portar em áreas públicas de grande circulação. E acho que isso foi muito bem apreciado pela população e viu a seriedade do setor e o compromisso dele com a questão de saúde. Hoje, né, falando um pouco do atual, a gente vai falar um pouco da dificuldade que o país enfrenta de novo nessa nova onda. Eu acho que muito se aprendeu, não é um retorno ao passado, acho que muito já se sabe sobre essa doença, né, que é a proteção mecânica, uso de máscara, distanciamento, enfim, tudo isso pode reduzir bastante o contágio e a gente conta com isso para que essa interrupção seja menor, em menor tempo, né, e que, obviamente, as vacinas que já são aí a luz no fim do túnel, a gente está vendo em vários países onde a vacina já está sendo dada a 15%, 20% da população, o quanto ela reduz o contágio, internações e a volta da atividade normal, obviamente observando todas as proteções que eu falei, né. Eu espero que, e esse é o nosso desejo, a gente tem trabalhado muito junto aos governos, em especial nesse momento de restrição, que todos os setores compartilhem, né? A grande dificuldade que o setor enfrenta, junto com alguns outros setores, é a falta de isonomia, né? Eu acho que nesse momento todos os negócios que geram circulação deveriam também contribuir e estarem fechados, né? Eu brinco aqui que é engraçado que em pleno século XXI você fechar a atividade, o trabalho das pessoas e manter igrejas abertas, né, beira a piada, né? Então acho que, como disse o secretário, se você precisa rezar, reza em casa, né, e contribui aí para a segurança das pessoas. Enfim, seguimos aqui adotando uma postura bastante forte em relação aos nossos lojistas, dedicado aí a contribuir para que eles passem nesse momento. Eu acho que
gente vai ver os números mais à frente, que você vai mostrar a evolução também do nosso trabalho de manutenção da nossa base de clientes, lojistas e a mesma questão da inadimplência. Foi um trabalho bem forte ao longo do ano nessa parte de remoção de descontos, mas acompanhando bem os segmentos que estavam melhorando rapidamente aqueles que não estavam na mesma toada. A gente tem um trabalho diário de acompanhamento desses setores e fortalecimento dessas cadeias aí para manter o negócio funcionando como um todo. Acho que isso também tem sido uma preocupação nossa no passado recente e continua. Obviamente que no ano passado, como era uma questão de um desconhecimento total, a gente foi dos segmentos mais, assim, que trabalhou mais próximo da nossa cadeia produtiva, dando inclusive isenção em momentos onde a gente não sabia qual era o tamanho do problema. Acho que hoje é diferente, a gente vem trabalhando com descontos. Eu acho que a questão da isenção foi uma questão do passado. Hoje a gente vai trabalhar muito mais fortemente, olhando realmente a necessidade de cada lojista e suportando quem precisa e onde precisa. Essa vai ser a nossa dedicação agora, principalmente acreditando que não é uma volta ao passado, é um momento diferente, onde, como a gente falou, a gente já conhece muito mais a doença e tem uma perspectiva clara de vacinação que está em andamento, aí com quase 5% da população vacinada, em alguns estados até mais. Então a gente vem acompanhando isso e com a certeza de que o momento vai passar mais rápido dessa vez. A gente tem também como uma boa notícia, né, agregou já no ano passado e vem crescendo bastante o Iguatemi 365, a nossa plataforma de e-commerce, que vem se destacando aí com a entrada de muitas operações importantes e continua. Né, a gente hoje acho que tem o mais seleto qualidade de lojistas nacionais e internacionais na nossa plataforma, sem considerar as plataformas internacionais. A gente vem trabalhando para fortalecer isso em diversos segmentos. Vamos passar a operar para o Brasil inteiro a partir de abril desse ano. Mostra aí um forte aprendizado na parte de logística. Temos tido um crescimento espetacular na parte de visitas. Estamos trabalhando forte nessa parte de conversão, de melhoria e aprendizado junto com os nossos lojistas. Muita coisa bacana vindo por aí, marcas importantes como Balenciaga, Golden Goose e tantas outras nacionais relevantes em diversos segmentos, tem ajudado a plataforma a se destaque no Brasil inteiro, a se tornar conhecida e complementar a venda dos nossos empreendimentos. É interessante ver que, como eu comentei, a gente teve praticamente a volta, o retorno de quase a totalidade das nossas vendas no final do Q3 e continuamos crescendo as vendas da plataforma Iguatemi 365, que mostra que a gente está atingindo novos mercados, complementando a oferta dos nossos empreendimentos e com uma estratégia bastante produtiva para a Iguatemi, que eu tenho certeza vai gerar frutos importantes, além de diversas outras iniciativas digitais que em breve vão ser conhecidas aí do mercado e que têm respondido muito bem e com certeza trarão resultados para a companhia como um todo, além também com a integração do One e o nosso programa de fidelidade com o Iguatemi 365, com o crescimento também da programação digital do Iguatemi Daily e várias outras iniciativas importantes, investimentos que a companhia está fazendo e que em breve a gente vai poder divulgar aqui com bons resultados. Então, acho que esses eram os pontos importantes. Acho que tem um outro ponto a destacar. A gente vê também um retorno muito forte da procura por construção de empreendimentos verticais, residenciais e ou comerciais no nosso entorno. A gente viu isso e vocês viram aí no resultado de outras receitas que a Cristina vai detalhar um pouco mais à frente, a importância e como a estratégia da Iguatemi tornar os seus shoppings projetos de uso misto vem se fortalecendo a cada ano. É impressionante, empreendimentos como na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, Sorocaba e tantos outros, mesmo aqui em São Paulo, o quanto eles vêm se pipocando vários empreendimentos e mostrando que a decisão da gente colocar um empreendimento naquelas áreas estava acertada e a cidade migra em a parte mais qualificada da cidade se desenvolve no entorno dos nossos shoppings. Isso é uma realidade que a cada ano se faz mais verdadeira e mais visível para a cidade, para os investidores, para nós mesmos e fortalecendo, obviamente,
a capacidade de utilização dos nossos empreendimentos comerciais como a melhor operação de varejo daquelas regiões. Então, agora eu entrando aqui em detalhe, eu vou para a parte dos destaques do resultado primeiro na status de operações e depois para os destaques. Então, no slide 3, a gente tem o status de operações. Acho que é um quadro que dá bastante visibilidade do que teve funcionando e quando teve algum momento de restrição. Então, a gente vê que praticamente aí o terceiro TRI foi sem restrição. Isso aí ajudou bastante a gente a trabalhar e trazer de volta a clientela. Como eu comentei, ainda tem uma clientela principalmente de mais idade e tal, que recente, obviamente agora com as vacinas, a gente acredita que isso ao longo do tempo vai ajudar. E mais recentemente, janeiro e fevereiro, que foram meses bons também, meses muito bons, que repetem aí o desempenho um pouco do que foi o terceiro TRI, e só que já com algumas restrições, e obviamente agora a gente vai falar da sequência de março, onde a gente vai ter restrições maiores aí ao longo dos próximos 15 dias. Na slide seguinte, a gente demonstra como as vendas evoluíram nos TRIs, né, como foi importante a abertura, o aumento de horários e a volta do consumidor, mesmo que não na sua totalidade. Você vê que as vendas respondem fortemente. Aí tivemos vendas aí na casa de quase 90% em relação ao ano anterior. E no slide seguinte, como eu falei, as restrições que estão sendo colocadas aí em vários dos nossos mercados, a partir agora aí da semana que entra, por 15 dias, sendo que alguns lugares como Brasília e Porto Alegre e Rio Grande do Sul já estavam com restrições na semana passada. Entrando na parte dos destaques dos resultados do quarto TRI de 20, as vendas totais ficaram, obviamente, impactadas pelo ano, né? Quando a gente olha o ano inteiro, a gente vê que teve momentos, como eu mostrei no slide anterior, de fechamento total, depois aumentando os horários, e mesmo assim a gente foi crescendo. Então a gente vai ver resultados muito melhores no final do ano, mas com impactos importantes ao longo do ano. Então as vendas totais ficaram em 8,7 bilhões em 2020, quase 38,8 abaixo do ano anterior, mas um acumulado de 3,6 bilhões no quarto TRI, já com uma queda de 14% em relação a 19. As vendas das mesmas lojas, então, caindo no ano 28,1, e vendas das mesmas áreas caíram em 36,2 no ano. Já no terceiro TRI, a gente tem quedas menores de 11,8 e 14,4, respectivamente. Os aluguéis das mesmas lojas, um declínio de 24,5%, já os das mesmas áreas com declínio de 28,5%, e no quarto TRI, como menciono, também aí com uma redução menor, sendo que foi menos 3 e menos 10, respectivamente. A receita líquida ficou em 684,2 milhões, uma queda de 9,3 em relação a 2019, e 184 milhões no quarto TRI de 20, 12% aí abaixo do quarto TRI de 19. A Cristina vai highlightar aí os detalhes quando ela estiver falando dos detalhamentos dos resultados do quarto TRI. O EBITDA, então, 514 e 162 milhões no quarto TRI, uma queda de 19,1% e 19%, respectivamente. A margem fechou 75,1% e 20% no quarto TRI, 88%, muito em função aí das outras receitas, que também vão ser detalhadas mais à frente, que tem a ver com VGVs e revenda de pontos, que foram importantes ainda nessa recuperação e que com certeza são receitas que vão aparecer também nesse ano de forma significativa também. O lucro líquido atingiu 202 milhões, com 82 milhões no quarto TRI, uma queda aí também de 35,6 e 26,7, respectivamente. Já o FFO ficou em 351,3 milhões, já 20,6 abaixo de 19, e 120,2 milhões no quarto TRI, com 17,2% abaixo do período do ano anterior. E a alavancagem terminou aí com 3,32 da dívida líquida sobre EBITDA, um aumento aí em função das reduções aí que a gente teve, o impacto em EBITDA, impacto ao longo do ano, com 1,28 acima de 2019. Outros destaques aqui que são importantes highlightar foram, como eu falei, as vendas de fração de terrenos. A gente teve no Galeria
um negócio importante que é uma novidade. A gente vinha fazendo muito prédios comerciais importantes. Agora a gente está fazendo também um trabalho de aproveitar essa nova modalidade dos aluguéis residenciais. Fizemos uma parceria aí para um projeto que gerou um resultado de 10,7 milhões líquido para a companhia. A gente também fez a venda de fração de terreno do Iguatemi Esplanada para um projeto comercial também com 8,3 milhões de resultado líquido. E tivemos uma emissão aí de 500 milhões de debêntures, sendo uma primeira série de 100 milhões com CDI mais 2,15 ao ano, um prazo de 5 anos e amortização de novo investimento, e uma segunda série de 400 milhões com CDI mais 2,45 ao ano, com prazo de 7 anos e amortização em 2 parcelas a partir de 26. E como evento subsequente, uma preocupação que a companhia tem tido já há alguns anos de melhorar, né, a estrutura interna e clima interno da companhia, e esse trabalho vem sido destacado, e a Iguatemi foi eleita aí pelo Great Place to Work como a 15ª melhor empresa para trabalhar no setor de varejo do Brasil, com uma nota de favorabilidade aí, de 82%, mostrando aí que mesmo na pandemia a gente foi capaz de trabalhar bem o clima interno, os desafios que a companhia enfrentou, continua enfrentando, mas que a gente sabe são circunstanciais. Isso não é uma questão de fundamento, é um momento que está se vivendo pela pandemia, e ao passar a gente volta aí à nossa atividade próxima do normal, e crescendo com vários projetos pela frente. E falando em projetos, a gente tem projetos de andamento, a Torre do Galeria, com a inauguração prevista para o final do ano. São 125 milhões de investimento total, para ser, e já está sendo considerada a melhor torre comercial de Campinas, já com prospecção importante aí de parceiros para ocuparem os andares dessa torre. A gente tem projetos em andamento também, como eu falei, esse multifamily no Galeria. A Iguatemi tem 16,67% do projeto, e é um segmento novo onde a gente está olhando para poder também verticalizar e aproveitar nos nossos shoppings, com uma demanda residencial importante, que a gente vê que os shoppings, e acho que é uma das maneiras que demonstram quão fundamentos são sólidos, a procura enorme que a gente tem de vários parceiros imobiliários para colocar negócios ao redor, ou dentro ou ao redor dos nossos shoppings, mostrando que ainda é o melhor lugar para você localizar propriedades auxiliares ao varejo. E também com o projeto de andamento tem a Torre Comercial do Iguatemi Esplanada, com início aí, previsão de entrega em 25, mostrando aí aqui a foto não mostra tanto, mas o entorno já está bastante desenvolvido, criando aí várias oportunidades de crescimento para o negócio principal, que é o negócio de shopping no entorno. E aí eu passo a apresentação para a Cristina, para ela dar mais detalhes sobre os indicadores operacionais da companhia. Bom dia a todos, obrigada pela presença aqui no nosso call. Então, partindo direto para o slide 14, falando de indicadores operacionais. Só lembrando aqui, a mudança da ABL, que está na parte de cima do quadro, é referente à nossa aquisição das participações do IRB no Praia de Belas e no Esplanada, e também a nossa aquisição de uma participação minoritária dentro do Iguatemi Porto Alegre. Olhando aqui um pouco para baixo, o Carlos já falou um pouco sobre vendas e os indicadores Same Store Sales, Same Area Sales, e eu vou pular direto então para a custo de ocupação. Nosso custo de ocupação no trimestre ficou em 13%. Esses 13% considera as parcelas que foram cobradas referente ao aluguel de março. Vocês vão lembrar que quando a gente encerrou o mês de março de 20 e a gente já estava em lockdown, a gente decidiu postergar a cobrança do aluguel em 5 parcelas. Essa postergação começou a ser cobrada em outubro. Então, a gente teve 3 das 5 parcelas cobradas durante o quarto tri. E com essas 3 parcelas, o custo total seria, então, de 13%. Excluído essas parcelas, o nosso custo de ocupação seria 11,9%, que está aqui na nota de rodapé embaixo. Então, bastante próximo aí do que foi o quarto tri de 19. No ano, a gente fechou com 13,5%, também aqui incluído as parcelas aí, né? Mas, obviamente, já no ano, então, já
já dentro do efeito, e aqui o maior índice, obviamente, pela queda das vendas durante o ano. Na taxa de ocupação, na ponta, a gente fechou com 91%. Aqui a gente já tinha discutido um pouco durante a gente fez uma release aí de indicadores operacionais, então aqui continuando um pouco aí com a nossa mudança de mix, né? E já também com bastante contratos programados aí já assinados e programados para entrada agora no primeiro semestre. Fechamos no ano com uma média de 93,1 e a inadimplência líquida fechou em 9,3, eu acho que uma melhora sensível aí do terceiro TRI, vocês vão lembrar que a gente estava em quase 14% no terceiro TRI, isso muito em função da nossa política de cobrança e a remoção dos descontos também, que a gente foi paulatinamente tirando descontos à medida que as vendas foram retornando, sempre, obviamente, como falou o Carlos, pontualmente, olhando para as operações que realmente estão tendo esse resultado, então a gente teve aqui uma inadimplência também, obviamente, dado que a venda foi melhor, também melhor. E fechamos o ano, então, com 5,8 de inadimplência líquida, um número bastante razoável dado o ano. Olhando a página 15, que é o nosso resultado financeiro, então, fechamos receita bruta com 228 milhões de reais, que é uma queda no trimestre de 5,3. Impostos e descontos aqui com menos 59, que é um aumento sensível aqui de quase 100%, mas lembrando que a gente começou a fazer esse ano a linearização dos descontos. Então, a gente destaca aqui o que é a linearização na linha abaixo e fechamos, então, com uma receita líquida de 184 milhões de reais, que é uma queda de 12% em relação ao quarto TRI. O EBITDA fechou em 162 milhões de reais, versus os 200 no TRI anterior. Aqui, olhando outras receitas e despesas operacionais, essa linha, ela é basicamente as duas operações de vendas de frações que o Carlos mencionou, tanto do multifamily no Galeria quanto a torre comercial no Esplanada, e também um número razoável aqui de luvas que a gente recebeu no quarto TRI, faz esse número chegar em 45. O aumento de custos e despesas aqui está basicamente na linha de custos, não de despesas. A linha de despesas a gente vai olhar um pouco mais para frente, até teve uma queda, mas aqui na realidade, a inclusão das operações de varejo e de 365, que, comparado com o ano anterior, são muito maiores, muito mais relevantes para 2020. Então, aqui a gente tem esse efeito e, obviamente, um pouco do efeito da área vaga, que a gente tem a maior do que 19. Olhando a depreciação e amortização bastante em linha, né? Aqui o aumento, basicamente, por causa do aumento das participações. E receitas e despesas financeiras, um leve aumento aqui nas despesas financeiras líquidas, dado que a gente aumentou a dívida líquida total da companhia, e fechando um lucro líquido, então, de 82 milhões de reais e um FFO de 120. Olhando um pouco para a próxima página, aqui nosso compromisso aqui é sempre mostrar os nossos indicadores aí sem o efeito da linearização, porque para ter uma base comparável mais clara. Então, a gente vê que no trimestre a gente teve um efeito líquido aí na receita de 14 milhões de reais, quer dizer, a gente teve um pedaço de descontos linearizados, mas também uma parte da amortização do que já estava vindo, e no ano 150 milhões de resultado positivo da linearização, que é exatamente esse alongamento aí da apropriação dos descontos no tempo. Olhando para a página 17, já olhando um pouco o breakdown da receita bruta, a gente teve no TRI um aluguel que ficou basicamente flat, né? E a gente teve taxa de administração e estacionamento sofrendo bastante, dado que a gente teve a redução aí dos resultados e também do fluxo, e outros crescendo 27%, mas é um valor bem menor. Olhando no ano, a gente tem um comportamento bastante similar aí, a gente está olhando aluguel praticamente flat no ano, e taxas de administração e de estacionamento caindo pelos mesmos motivos, mas obviamente aqui com uma queda mais forte, que inclui o ano inteiro, inclusive o segundo trimestre, que foi o trimestre mais significativo em termos de queda para a gente. Fazendo o breakdown do aluguel na página 18, a gente vê que o aluguel mínimo do trimestre cresce 4,3% aqui, mas impressionantemente a gente teve aqui um aumento do overage
Isso mostra realmente o que o Carlos estava falando das vendas que retomaram fortemente aí no quarto tri e muitas operações pagando overage, apesar do fluxo menor e apesar de estarmos no meio da pandemia. A alocação temporária também, como o estacionamento e como as taxas de administração, sofrendo bastante, aí caindo 38%, dado o momento também das companhias e as suas verbas de marketing para anúncio e tudo mais. Olhando para o ano, a gente teve um comportamento similar também, quer dizer, na parte de aluguel mínimo a gente tem um crescimento de 7,5%. O overage no ano aí cai, obviamente, porque a gente tem o segundo TRI impactando aqui fortemente, e a alocação temporária também pelos mesmos motivos. Olhando a parte de custos, a gente consegue ver aqui que na parte de pessoal, no quarto TRI a gente cai 12%, e a parte de terceiros também. Vocês vão lembrar que a gente teve um corte de pessoas em agosto, a gente fez uma readequação aqui tanto no headquarters quanto nas operações. Então, isso aqui já é reflexo disso que a gente já tinha feito. No fundo de promoção também, uma queda, dado que a gente teve uma diminuição aí da contribuição como um todo. E olhando aqui outros, crescendo 46%, isso aqui também, de novo, como eu falei, muito em função das operações de varejo 365. No ano total, olhando do outro lado do slide, comportamentos muito parecidos e as explicações são as mesmas. Olhando na parte de despesas administrativas, no slide seguinte, na slide 20, a gente vê que a gente zerou a linha de PLR, tá? Então, aqui a gente decidiu não provisionar nada em termos de remuneração variável para o ano referente a 2020, que seria pago em 21. A redução da folha, que também, como eu falei no slide anterior, a gente teve essa adequação em agosto desse ano, de 2020. A remuneração de ações, ela continua. Isso aqui foi a nova plano que teve o grant também em 2020. Então, isso aqui é a apropriação não só dos programas anteriores, mas também do novo programa que teve o grant agora. Serviços terceiros também crescendo um pouquinho aqui, muito em função de algumas coisas pontuais, e outros aqui caindo 16%. Do outro lado, no ano, a gente teve bastante parecido também, só que obviamente as proporções diferentes, aqui de folha caindo, remuneração de ações, como eu falei, é a parte dos grants de ações que tem apropriação dos grants anteriores, mais o grant novo desse ano, e serviços terceiros e outros também bastante similar, e o PLR caindo. Olhando a página 21, a gente tem o endividamento da companhia. Então, como o Carlos falou, a gente teve a emissão de uma nova debênture aí no quarto TRI, e faz com que a gente feche disponibilidades no ano em 1,7 bilhões de reais, uma dívida total de 3,4, então a gente fecha uma dívida líquida de 1,7 bilhões aí. Acho que é importante mostrar que a gente mantém dívida líquida sobre EBITDA sob controle, em 3,32 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né, e o prazo da dívida, até por causa dessa nova debênture, também bastante em linha com o que a gente tinha anteriormente. Essa disponibilidade também é bastante importante ressaltar, que a gente tem amortizações importantes agora em 21 e 22, e a gente estaria tranquilo, então, para realizar essas amortizações nos próximos 2 anos, sem ter que recorrer a nenhuma rodada no mercado para postergar ou alongar a dívida. Então, a gente está bastante tranquilo aí com o que vier pela frente. Lembrando também na parte de endividamento aqui, que a gente tem isso aqui também bastante constante com o que a gente tem mostrado nos últimos trimestres e até nos últimos anos. Nossa dívida basicamente calcada em cima de CDI, 84% da dívida é atrelada a CDI, e a gente também mudando um pouco de modalidades aqui, caminhando mais para debêntures. Acho que vale falar também que essas novas emissões, elas têm liberado a gente de covenants, né? Então, a gente tem sempre um grace period aqui de pelo menos 18 meses, e com um covenant, obviamente, mais largo, dado as flutuações de EBITDA, que são flutuações temporárias, mas que não afetam a nossa capacidade, obviamente, de pagar as nossas dívidas, tá? E com isso, a gente conclui a apresentação do nosso resultado, e a gente está aberto aí a qualquer pergunta que vocês possam ter. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas-respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Senhor Daniel, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, bom dia Carlos, bom dia Cris, obrigado pelo call. São duas perguntas. A primeira é sobre o Iguatemi 365. A gente vê nitidamente aí o crescimento da operação, então eu queria entender com vocês, se possível, como é que vocês enxergam o potencial desse mercado, quero dizer, até que tamanho que vocês enxergam que é o potencial de mercado do Iguatemi 365, e também como é que vocês enxergam os principais desafios e oportunidades desse segmento. O que vocês enxergam aí como principais barreiras para acelerar o crescimento dessa operação. E a segunda pergunta, se possível, é sobre revenda de ponto. Foi bastante impressionante o número, principalmente dado o contexto. E o Carlos comentou durante a apresentação dele que esse é um número que deve continuar forte ao longo de 2021. Então, eu queria entender um pouco com vocês como é que está essa perspectiva, a negociação a respeito dessa revenda de pontos e como é que vocês enxergam isso muito para frente. Obrigado. Oi, Gasparetti. Eu vou começar e o Carlos vai complementando, tá? Então, o 365, na realidade, você vê que a gente teve, nesse último trimestre, uma expansão grande aí, geográfica. A gente começou saindo fora de São Paulo acho que foi julho, se eu não me engano. E aí já no terceiro tri a gente a gente começou com 5 capitais, basicamente sul-sudeste, e aí a gente foi aumentando aos poucos. No terceiro tri a gente estava com umas 28 cidades atendidas, e agora são mais de 2.000 cidades atendidas, tá? Então, de fato, a gente está numa expansão bastante grande. Eu acho que esse ano de 2021 a gente deve abranger o país inteiro, né, ainda no primeiro semestre, e isso dá para a gente, obviamente, uma capilaridade, um alcance incrível, né? Imaginando que a gente sempre teve restrito as nossas paredes de shopping, né, a gente agora consegue atender o Brasil inteiro numa plataforma digital. Então, imaginando aí o que seria potencial de mercado, sem falar de números, acho que o mesmo share que a gente tem de mercado de luxo, nos locais que a gente está presente, seria no mínimo esperado que a gente tivesse esse mesmo share no país como um todo, tá? Eu acho que em termos de desafios, eu acho que o Carlos falou alguns deles na apresentação dele. Ele falou da parte de logística, que a gente tem trabalhado bastante, né? A gente tem também trabalhado bastante com os nossos lojistas que estão no nosso site, porque isso é tudo muito novidade para todo mundo, inclusive para os lojistas. Então, exige um tipo de operação no dia a dia que ninguém está acostumado ainda. Então, tem bastante coisa para afinar. E é importante que a gente faça isso, obviamente, antes que exploda o crescimento, porque a gente quer ter certeza que a gente vai entregar uma qualidade de serviço que é o padrão Iguatemi, tá certo? Então, tem bastante desafios nessa perspectiva, mas eu acho que a gente tem um olhar aí com bastante entusiasmo sobre o que a gente está fazendo. Acho que a gente também tem reforçado o time, uma coisa importante. Eu acho que a gente tem pessoas dedicadas, a gente já tinha pessoas dedicadas, agora a gente está trazendo pessoas mais sêniores. A gente trouxe o Mário Meirelles, que agora é o nosso diretor de negócios digitais e que está à frente, obviamente, do 365, eu diria que é o primeiro grande bucket dele, e veio da Amazon. A gente tem outras pessoas que estão da Farfetch, assim por diante. A gente está trazendo também esses conhecimentos, talvez, que a gente não tivesse dentro da companhia de uma forma mais contundente. Então, eu acho que a gente está se preparando realmente para essa nova expansão e com marcas incríveis, assim, bastante coisa nova chegando em 21, que vai ser exclusivo do 365. Isso também a gente já percebeu que isso faz uma diferença enorme na visitação, quando você começa a ter produtos que só estão no 365, e a gente deve reforçar isso também ao longo de 21. Eu acho que a gente está bastante animado com o Iguatemi 365. É uma oportunidade de
crescimento recorrente, né? Acho que vai ser verdadeiramente o grande primeiro ano de funcionamento dele. Acho que o reforço de time também que está chegando com, né, a gestão do Mário Meirelles aí, que tem uma experiência muito grande e que já traz aí uma opção de visibilidade, indicadores importantes que o negócio precisa ter. A gente, como falou, tem desafios aí na parte de logística, de inventário, de coisas, mas que são totalmente superáveis. A gente vê que as marcas que vão entrando, vendendo, vão crescendo, vão buscando criar inventários próprios para o 365, e isso é um ciclo positivo. Obviamente que tem algumas que vão na frente e que são já bastante importantes, vão se consolidando e vão ajudando a trazer mais operações. A gente tem muita coisa bacana para entrar esse ano, muita coisa importante para aprender e para agregar o 365. Eu acho que, como falei, né, a gente vê, esses trabalhos parecem, mas quando você vai ver, várias dessas empresas que hoje estão aí trabalharam 5, 10 anos né, para criar esses negócios. Acho que a gente tem uma força muito grande, não tem uma plataforma segmentada no Brasil importante, então acho que o Iguatemi 365 é essa grande oportunidade de ter uma plataforma segmentada com oferta em vários segmentos para o Brasil todo. A gente já vê uma recorrência importante em vários outros estados que não eram clientes nossos, comprando da gente, usando os nossos serviços, usando os produtos, demandando novos projetos. Então a gente está bastante animado e eu acho que a gente vai poder aí estar constantemente crescendo essa operação e ela vai ser mais uma fortaleza da Iguatemi. Sobre revenda de ponto, né, quer dizer, em outras receitas a gente teve aí não só a questão dos VGVs, que são, assim, foram bastante importantes, como eu falei, algo que a gente acredita que voltou com força e vai continuar acontecendo nos próximos anos. A gente tem muito projeto olhando para essas oportunidades. E, obviamente, que com a pandemia, né, a gente praticamente vinha diminuindo aí a oportunidade de revenda de pontos. E em shoppings importantes, a gente teve aí algumas saídas e que vão gerar oportunidade de novos negócios com importantes revendas de pontos. Isso vai ajudar a gente a ter outras receitas, tanto em Iguatemi São Paulo, JK, como em shoppings outros prêmios nossos, como é o caso de Iguatemi Campinas ou Porto Alegre. Então a gente vê aí a oportunidade da gente trazer uma receita recorrente importante nesses próximos anos aí. É ótimo, muito obrigado, Carlos, obrigado, Cris. Bom dia para vocês. O senhor André, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Carlos e Cris. Bom dia. A primeira pergunta é sobre possível expansão geográfica, né, na parte física, né, não no 365. Então, essa semana a gente viu uma transação importante lá no Rio de Janeiro, Shopping Leblon, e possivelmente um outro ativo por lá seria o Rio Sul, que estaria à venda. Não quero perguntar de ativos específicos, eu sei que isso não dá para falar, mas especificamente, vocês estariam dispostos a sair dos estados onde vocês estão atualmente? Claro que vocês já estiveram no Rio no passado, era um ativo que talvez acabou não tendo um fit com a marca, mas fazendo sentido no ativo trophy, etc., não necessariamente Rio, mas qualquer outro estado, né? E Rio acho que seria o suspeito usual em termos de próximo estado, talvez faria sentido ir para uma outra geografia, então, fisicamente. E a outra pergunta seria sobre descontos. Então, claro que, infelizmente, mais fechamentos agora em março de 21, um pouco de déjà vu de março de 20, infelizmente, mas então o game plan para descontos possíveis em março de 21, a gente pode pensar algo parecido com o que foi março de 20. Eu lembro que vocês deram experimentos, depois, quando os shoppings realmente fecharam por mais tempo, foi até rent forgiveness, né? Pode pensar assim. Como é que a gente pode pensar de desconto, então, nessa nova leva, infelizmente, de fechamentos de shoppings? Obrigado. André, Carlos, tudo bem? Bom dia. Olha, a gente está sempre estudando oportunidades, né? Acho, quer dizer, a gente acredita no crescimento híbrido da companhia, né? Acho que híbrido também é uma palavra que está na moda, mas é como a gente já via o negócio crescendo. A gente vê contínuo crescimento físico das nossas propriedades, né? E também aquisição. A gente vai lembrar, a gente fez ali o Pátio de Higienópolis um tempo atrás, continua comprando outras participações, recentemente ampliou as participações no Praia de Belas, em Sorocaba, em Porto Alegre. Então a gente vem
olhando e olhando as oportunidades que tem a ver com o nosso segmento. A gente tem um portátil muito grande, como a gente comentou, com o 365 de crescer. A gente está vendendo hoje em várias capitais que a gente não vendia. Praticamente, eu brinco aqui, a gente já tem uma lojinha em cada uma dessas cidades crescendo, né? Já somos um lojista importante e daqui a pouco seremos também um chopeiro importante. Então, acho que isso que é uma estratégia. Acho que a gente tem uma capacidade muito importante de agregar, e acho que com o 365 também vai ficar visível daqui a um tempo, talvez parcerias importantes com os chopeiros em outros lugares. E estamos olhando e na medida que as coisas façam sentido para nosso portfólio atual, dado que a gente tem essa estratégia híbrida de crescimento, a gente vai olhar sim, né? Então, no Rio de Janeiro não está descartado nenhum mercado que faça sentido dentro da qualidade de portfólio que a gente já tem hoje no grupo. Sobre descontos, a gente vê a realidade de março diferente da realidade de março de 2020, né? Quer dizer, nós estamos falando aí de 15 dias de fechamento e tal. Nós já tivemos alguns fechamentos aí de finais de semana. Nós não estamos falando de isenção, estamos falando de muito mais de olhar a realidade do momento e ver uma questão de descontos, talvez um alívio pontual em algumas questões, mas é bem diferente da realidade que a gente enxergou lá no início da pandemia, quando ninguém sabia nada e estava todo mundo ali né, fechado ao mesmo tempo, sem saber exatamente quanto tempo isso ia levar. Então, acho que é uma situação diferente do que a gente viveu lá atrás e, obviamente, vai ter uma política diferente. Imagine, eu acho que só complementando aqui nessa fase dos descontos, eu acho que vale só também relembrar que a gente continua apoiando vários ramos e categorias que sofrem mais que outras. A gente nunca deixou de olhar a realidade individual de cada tipo de operação, cada lojista e assim por diante. Então, aqui eu acho que, de novo, como diz o Carlos, a gente não está... A gente sabe qual o que é o prazo, o que é a perspectiva, a gente sabe como opera. É muito diferente do que a gente passou em março, abril, maio do ano passado, tá? Então, mas eu acho que eu queria só fazer esse ponto que a gente continua ajudando quem precisa ser ajudado. Tá ótimo. Obrigado, Carlos Cris. Bom dia. O senhor Gustavo, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia a todos. Eu queria primeiro fazer um follow-up nessa questão dos descontos que o Carlos comentou. Carlos, eu concordo, né, com o teu ponto que agora o conhecimento da pandemia é maior e tudo. Eu queria só entender, assim, quando se olha talvez a situação financeira dos lojistas, né, depois de um 2020 que talvez foi pior, né, do que tinha sido 2019, se vocês realmente assim não estão planejando um socorro maior agora nesse momento, e se na tua expectativa realmente assim talvez o nível de descontos e tudo é menor do que o que foi aplicado no ano passado. Eu fiquei um pouco com essa impressão na tua resposta, queria só confirmar esse ponto. E aí a minha segunda pergunta é um pouco nessa linha também da vacância. Primeiro, uma questão mais conceitual mesmo, que vocês informaram aquela assinatura de 2,1%, né, de contratos, mais o 0,6% em negociação. Isso já é líquido de quem fechou as lojas ou estamos falando aqui só de novas assinaturas? E aí, se for só novas assinaturas, eu queria entender um pouquinho a visão de vocês, se ainda assim para o TRI o net deveria ser positivo, ou seja, a redução de vacância. Obrigado. Tudo bem, Gustavo. Sobre descontos, a tua percepção é correta. Eu acho que a gente está hoje, passado aí o primeiro momento da pandemia, a gente já sabe que shoppings performaram diferentes, realidades, segmentos performaram diferente. A gente, por exemplo, teve as nossas operações internacionais com crescimentos 100%, 150%, e algumas operações também de alguns setores, como joalheria, esporte. Então, as realidades são distintas, que obviamente que a gente vai ter que obviamente, falar em descontos e aplicar as realidades dos empreendimentos e dos setores que tiveram desempenhos distintos ao longo daquilo que a gente já conhece. Então, a percepção é correta, né? Vai ser uma coisa muito mais agora dirigida, cirúrgica, adequada, do que uma coisa única, comum, igual para todos. Tá? Então, Camba, na parte de vacância aqui,
Eu acho que daquele percentual que a gente tinha falado de contratos assinados em assinatura, que a gente falou no começo do ano, aí, no fechamento do quarto TRI, isso já eram espaços que já estavam vagos até, vamos dizer assim, até o fechamento do quarto TRI, né? Vocês sabem que às vezes demora bastante para a gente conseguir chegar a uma conclusão de negociação, especialmente de coisas que são maiores. E a gente tem muitos contratos, muitas novas operações entrando esse ano. E das coisas mais diversas que você pode imaginar, e também nos shoppings mais diversos que você pode imaginar. Então a gente tem coisas desde restaurantes entrando em vários dos nossos equipamentos, até as marcas internacionais, o Carlos já falou algumas aqui, mas Balenciaga, que está para abrir nas próximas semanas, no JK e assim por diante. Então, isso assim, nesses espaços que já estavam determinados aí quando a gente soltou esse comunicado, ele estava em cima das áreas vagas que já existiam naquele período, tá? Mas, obviamente, tem outras coisas, a roda não para, né? Então, isso era aquela foto naquele momento do fechamento, se a gente tirasse a foto 31 de dezembro, mas várias coisas continuam, então acho que aqui a gente tem bastante interesse aí rodando e a gente continua negociando. Acho que a gente ainda é um pouco cedo para falar aí de primeiro TRI, né? Como é que a gente vai fechar no final de março, porque, de novo, acho que a gente tem bastante coisa em negociação, mas você sabe que a entrada de novas operações no primeiro TRI sempre é um pouco mais fraca, né? A gente tem muita coisa começando tipicamente em março para pegar Dia das Mães, e aí bastante aceleração aí abril e maio. Então, acho que vou deixar você em suspenso aí nessa parte do que vai fechar o primeiro TRI, mas sabendo que a gente tem bastante coisa interessante aí para esse ano. Tá ótimo, pessoal. Obrigado, bom dia. Rani, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Cris. Bom dia, Carlos. Não parte das minhas perguntas foram respondidas, mas se vocês pudessem comentar um pouquinho como vocês viram a performance de Iguatemi São Paulo, Iguatemi JK versus a média do portfólio. É interessante, acho que um outro player com exposição a mesmo nível de renda que esses shoppings teve uma performance muito impressionante em termos de crescimento de venda, né? 25%. Então, vocês podem falar um pouquinho do que vocês estão vendo e o outlook para esses ativos versus os demais? Oi, Fanny, tudo bem? Bom dia. Sem dúvida, né? A gente viu aí que alguns setores desses empreendimentos, mas a gente também teve Brasília, a gente também teve alguns empreendimentos aí. Vale lembrar hoje que a gente tem um segmento, inclusive em Campinas, em Porto Alegre, de internacionais, de pop-ups, né? Não sei se o pessoal não acompanha tanto, mas nós temos um pop-up da Vuitton há 3 anos lá em Porto Alegre, quase ao mesmo tempo em Campinas. Então, várias operações assim, internacionais, joalherias, relacionadas à parte de esporte e tal. Alguns segmentos tiveram assim, desempenhos importantes e acabaram ajudando também a trazer fluxo para o empreendimento e, obviamente, gera externalidade para outras operações. Então, a gente também tem operações bem destacadas na parte de restaurantes, muito fortes. A gente fez entradas importantes de operações fortes como Coco Bambus e operações assim bem exclusivas em vários nossos empreendimentos. Obviamente que aqui em São Paulo é mais significativo isso. Então, a gente teve aí, nesses empreendimentos, um retorno muito mais rápido e mais forte, apesar aí de restrições de alguns segmentos. Quando se exclui aí, né, a parte de lazer e tal, a gente teve já desde um pedaço do ano passado um crescimento positivo. Então, acho que, mas os demais, esses intermediários também ficaram próximos aí no resultado. Os shoppings menores, obviamente em áreas mais dedicadas a escritório só, que sofreram mais no nosso portfólio. E acho que esse é o resumo, assim. Então, o outlook também a gente espera, enquanto o brasileiro né, tiver no Brasil, né, eu acho que a gente teve janeiro e fevereiro, né, lembrando que janeiro e fevereiro do ano passado, a gente de 19, né, então, desculpa, de 20, a gente não tinha pandemia ainda, e a gente teve vendas importantíssimas aí, crescimentos bastante significativos que estão
ajudando esse segmento mais premium. Tá ótimo. Beleza, obrigada. Posso só fazer uma pergunta agora para a Cris? Cris, essa, né, acho que vai um pouco na linha até da pergunta anterior, do André, com relação ao desinvestimento da Brookfield. A gente sabe que a Brookfield tem uma participação também no Higienópolis, né? Olhando o nível de alavancagem de vocês, hoje está em torno de 3 vezes, 3,2 vezes. Até que nível poderia fazer sentido se fosse para aumentar a participação no Higienópolis, que eu entendo que você tem bastante interesse até? Obrigada. Você tem razão, a nossa alavancagem hoje é 3,3. Eu acho que a gente está a caminho de fazer uma redução brutal esse ano, porque eu acho que a nossa geração de caixa de 2020 foi super impactada, então obviamente a gente teve, né, esse aumento aí de covenant, mas de indicador, mas assim, a gente vai ter um CAPEX bastante baixo esse ano, então a gente deve estar liberando bastante esse indicador aí durante 2021, tá? E aí isso abre espaço para fazer o que a gente achar que é interessante. Eu acho que não quero pontuar um shopping ou outro, eu acho que, como o Carlos falou, a gente sempre está olhando interesses em outras áreas geográficas, participações minoritárias, a gente falou bastante aí nos últimos tempos, obviamente ficou um pouco on hold durante a pandemia, mas não saiu do nosso radar, tá? Então a gente continua olhando, a gente sabe que o nosso balanço é forte, a gente vai ter essa redução dramática aí dos nossos indicadores de covenant esse ano, e lembrando, viu, Fanny, que a gente, nessa substituição das dívidas que a gente está fazendo e, obviamente, nas amortizações que estão acontecendo, a gente está liquidando, vamos dizer assim, entre aspas, as dívidas que têm covenant já a 3,5 e tendo um período de carência dos covenants e ainda aumentando o covenant para frente. Então, melhora o caixa, melhora o indicador, libera um pouco das dívidas que já tem esse indicador, esse covenant mais baixo, e para frente vai ser mais alto. Então, acho que tudo conspira a favor da gente ter esse espaço de balanço aí para fazer o que a gente precisar fazer para frente, tá? E lembrando que todas as operações que a gente tem o direito de preferência, a gente sempre exerceu, né? Que são de qualidade no portfólio. Então, acho que isso também, aquelas propriedades que a gente já está, são importantes para nós. Sim, tá bom, tá ótimo, tá bem. Cris, você pode falar qual o novo covenant? Está em torno de 4, esse novo covenant, o que é? A gente tem, as novas dívidas já estão com 4. 4, tá ótimo. Beleza. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Carlos. Obrigado. O Sr. Gisel, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Cris. Bom dia, Carlos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta é sobre as contas a receber. Então, eu queria saber especificamente sobre os recebíveis de aluguel, porque a gente viu que atualmente está em torno de 226 milhões de reais, 30% maior, acima do quarto tri ano passado. Então, eu queria ter uma noção de como vocês estão pensando sobre a cobrança de seus recebíveis. É dizer, vocês acreditam que vai ser quase tudo, se vai ser um porcentagem que vai ter que descontar, enfim, queria entender um pouco mais sobre isso. E a outra pergunta é em relação aos índices de inflação para aluguel. Ao começo do ano, havia um papo aí de ter uma mudança de IGPM a IPCA, por questão da alta de inflação do IGPM. Então, eu queria saber onde está essa fala, esse papo de se vocês estão pensando em mudar ou já morreu essa conversa e basicamente tudo ficou com IGPM. Então, queria saber um pouco mais sobre isso. Então, é isso. Obrigado. Oi, Joel. Vou começar, então, falando com o CCB. Eu acho que o que vocês têm que levar em consideração nesse 2020 é que a gente começou a linearizar os descontos, né? Então, a contrapartida, quando você pensa na partida dobrada da linearização no resultado, ela volta com o CCB, tá? Então, não é nenhum segredo para todos vocês que eu detesto essa prática de linearização, porque ela faz com que a nossa leitura do balanço fique realmente complicada. Esse é um dos efeitos que dá
a linearização, mas infelizmente a regra contábil a gente teve que aderir pelo volume de desconto desse ano, e a contrapartida disso fica também no contas a receber. Lembra também, que você falou só especificamente de aluguel, mas no contas a receber como um todo, como a gente faz a venda de fração de terrenos, também tem o a receber desses valores no contas a receber, tá? Então, você tem que, as duas, eu estou imaginando que você já fez a exclusão da venda de fração de terreno, mas lá você tem que também excluir o efeito da linearização do contas a receber, tá? Isso já deve fazer com que o valor fique bem mais próximo. Do IGPM, Joel, é o seguinte, nenhuma chance da gente mudar o indicador dos contratos, nenhuma chance, tá? Eu brinco assim que quando o negócio vira negativo, ninguém reclama, e quando é positivo, todo mundo reclama, né? Mas ninguém veio pedir troca de indicador de contrato quando foi menos não sei o que lá, entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente está avaliando pelo contexto o valor do IGPM, porque a gente está vendo que alguns meses pode bater quase 30% o IGPM. Então, a gente está colocando dentro do contexto, exatamente como a gente falou, das ajudas que são cirúrgicas, pontuais, a gente vai avaliar caso a caso e a gente está ainda em discussão sobre o que vai ser a política da companhia. Mas, sabendo que a gente quer ajudar e sabendo que a gente não vai mudar a base do contrato, tá? Tá, mais uma pergunta, se posso. Não, as contas a receber que eu estava falando é especificamente a de aluguéis e revenda de pontas comerciais a receber, então excluindo linearização. Mas, se entendo bem, você está falando que esse 226 mil dólares também está incluindo outras coisas além do aluguel, e se eu tiro essas coisas, então essa conta a receber seria igual ao quarto tri do ano passado? É isso? Joel, aqui eu não tenho o número na minha cabeça, mas também tem que lembrar que quando a gente faz revenda de ponto, as luvas, elas também são a prazo, tá? Então, também tem como a gente teve um valor expressivo aí de revenda de ponto no trimestre, isso também fica no conta a receber, tá? Tá, ok. Obrigado. Senhor Jonathan, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Carlos Cris, obrigado pela pergunta. Minha pergunta era se vocês veem um mix para frente, né, com as lojistas essenciais, potencialmente, digamos também com contratos mais curtos, com porcentagem variável maior, ou se o mix vai ficar semelhante ao formato dos contratos iguais, né? Até o terceiro tri do ano passado, né, o feedback do setor foi que não mudou muito, né, mas olhando para o US, parece que realmente alguns segmentos dos contratos acabaram tendo duration menor, né, então indo de uns 5 para uns 2, 3 anos em alguns segmentos. Era só isso. Obrigado. Oi, Jonathan. Assim, eu acho que nosso mix, ele não muda. Eu acho que se a gente queria a comprovação que a gente está no caminho certo, é só ver o quarto trimestre, que teve muitos shoppings, vendas iguais ao que foi 19, com pandemia e com menos fluxo, tá? Então, eu acho que a gente continua com o mesmo balanço entre moda, entretenimento, lazer e tudo mais, restaurantes e tudo que a gente tem. Que quando a gente falou das novas operações que estão entrando esse ano, muita coisa na parte de moda, muita coisa na parte de accessories, né? Assim, eu sei que a gente falou bastante de restaurantes, porque são sempre áreas um pouco maiores, mas a gente tem bastante coisa entrando em todos os ramos e categorias, tá? Então isso não muda, e também não muda o prazo do contrato, porque o que acontece no Brasil diferente dos Estados Unidos? Aqui a gente tem uma lei que regra a maneira que os aluguéis são contratados, e são leis muito específicas, que nos Estados Unidos não é exatamente assim, tá? Também no ponto de comparação com os Estados Unidos, lembrar que os Estados Unidos não tinha a diversificação de mix que a gente sempre teve no Brasil. Então, fala assim, agora eles têm mais contrato de entretenimento, mais contrato de restaurante. Porque eles não tinham nada de restaurante e nada de entretenimento. Então, eles saíram do zero para alguma coisa. A gente já tinha aqui dentro de casa. Então, a gente não precisou fazer essa adequação como shoppings em outros países precisaram fazer por causa da mudança de hábito de consumo do consumidor final, tá? Então, assim, a pandemia muda, honestamente, nada na nossa visão aqui de shopping. Eu acho que o que muda sempre a nossa visão de mix é quando tem realmente uma mudança, assim, de comportamento do consumidor
que é visível. Então, sabe, a gente fala assim, o pessoal quer comer comida mais saudável, tudo bem, a gente muda o mix. Mas não quer dizer que o cara não está comendo, né? Acho que isso é a diferença aqui. Não, perfeito, eu concordo. Obrigado. Obrigada, John. Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Só para agradecer mais uma vez a participação de todos nessa conferência da Iguatemi e colocar à disposição o time aí de RI caso tenha alguma dúvida adicional de vocês. Obrigado e até a próxima. E fiquem bem. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.